A vida de Nikola Tesla está envolta em camadas de mistérios como se fosse uma cebola. Quanto mais você descasca, surgem novas camadas. Mas onde há fumaça, há fogo. E em breve, muito breve, conheceremos a história real por trás desse gênio, que foi escondido e suprimido por interesses financeiros e de domínio. As crenças e as ideias do que Nikola Tesla acreditava extrapolam o bom senso de hoje e tocam em pontos que os poderosos não gostam de falar. Então, mantenha a mente aberta. Não precisa acreditar em tudo que eu vou contar aqui, mas aceite pelo menos como uma possibilidade de verdade. Vamos conhecer alguns dos mistérios que ele acreditou e que se ligam às pirâmides, e energia livre e a crença de extraterrestres. Por mais de meio século, informações incríveis sobre Nikola Tesla foram mantidas em segredo e só recentemente o documento desclassificado do FBI revelou esses dados. E a mente de Nikola Tesla era quase grande demais para as limitações da tecnologia de sua época. E essas coisas deixam claro que Tesla era um homem extraordinariamente inteligente e que estava muito à frente do seu tempo. Na verdade, muitos dizem que suas invenções estavam entre 300 a 1000 anos à frente do seu tempo. E se não fosse pelas invenções de Tesla, o mundo como conhecemos estaria quase meio século atrás de onde estamos hoje, em termos de avanço tecnológico. Mas poderia estar muito mais à frente do que hoje se suas mais de 1000 patentes registradas fossem liberadas. Veja que poderíamos viver hoje com energia elétrica livre, transmitida pelo ar, gratuitamente, assim como a tecnologia Wi-Fi. Mas por que ser livre e gratuita se ela pode ser gerada por grupos da elite que querem ganhar muito dinheiro com isso? E as ideias de Tesla estavam tão avançadas que hoje é difícil acreditar no que ele acreditava. Compreensivelmente, isso levou muitos a se perguntarem sobre as origens de Tesla. E aí eu pergunto, será que ele era deste planeta? Eu falei que você iria duvidar de tudo que eu estou falando, mas continue com sua mente aberta, porque vem mais informações diferentes agora. Segundo diz um arquivo do FBI, Nikola Tesla era um alienígena de Vênus. É um documento muito misterioso chamado de Boletim de Sessões Interplanetárias e contém essa declaração muito incomum sobre Nikola Tesla. E veja, alguns podem até rejeitar a ideia de extraterrestres deixarem bebês para serem criados por humanos normais no planeta Terra. Mas, segundo informações, esses bebês apresentam capacidades precoces e têm o potencial de causar um grande impacto na sociedade, como exemplificado por Nikola Tesla. E existem várias fontes que fazem essa afirmação, além do documento divulgado pelo FBI, que descreve um livro sobre Tesla de autoria de Margaret Storm. E também é uma fonte confiável um documento vazado da Agência de Inteligência e Defesa, ou seja, DIA, de 1989. Esse documento descreve o acidente de OVNI na cidade americana de Aztec em 1948, com bebês ETs que foram deixados para as autoridades dos Estados Unidos. E veja que alguns desses bebês também deveriam ser deixados na União Soviética na época, a fim de manter o equilíbrio global. Curiosamente, o documento vazado descreve as invenções de Tesla como um gatilho para que ETs de outros sistemas solares visitarem a Terra. E como eu já falei, tem outro documento desclassificado do FBI sobre Tesla que foi escrito em 14 de junho de 1957. Esse documento parece sugerir que Tesla era originário do planeta Vênus. Lia-se em parte, abre aspas. O povo do espaço visitou os engenheiros de Tesla muitas vezes e disse a eles que Tesla era um venusiano, trazido a esse planeta ainda bebê em 1856 e deixado com o senhor na Iugoslávia. Fecha aspas. E aí entra uma pesquisadora chamada Margaret Storm, que foi designada para escrever a história da vida de Nikola Tesla. E ela escreveu o livro Return of the Dolphin sobre o papel que suas invenções desempenharam na nova era. E veja só que muitos dos dados desse livro foram fornecidos à senhora Storm por meio de transcrições recebidas no aparelho de Tesla, uma máquina tipo rádio inventada por Tesla em 1938 para uma comunicação interplanetária. Tesla morreu em 1943 e seus engenheiros só construíram o conjunto Tesla depois de sua morte.
Foi colocado em operação em 1950 e desde então os engenheiros da Tesla têm estado em contato próximo com naves espaciais. E o povo do espaço visitou os engenheiros de Tesla muitas vezes e disse a eles que Tesla era um venusiano trazido a esse planeta ainda bebê em 1956. Supostamente, Storm ainda teve contato com essas chamadas pessoas do espaço. E em uma entrevista de maio de 1959, Storm relatou que Tesla era um venusiano dizendo, abre aspas, Tesla nasceu a bordo de uma nave espacial e foi trazido para esse planeta e colocado aos cuidados de um senhor na Iugoslávia. Storm afirmou que Tesla estava frequentemente em contato com seus companheiros venusianos, até mesmo visitando ele de vez em quando. Fecha aspas. Agora veja, o que ela escreveu no livro mostra uma visão diferente do mundo em que vivemos. Mas o interessante é que, segundo a Sra. Storm, a nossa situação mundial não é de forma alguma desesperadora. Embora, segundo os contatos dela com o povo do espaço, dizem que como raça somos demasiadamente preguiçosos. E que, espiritualmente, devemos nos tornar mais potentes se quisermos manter esse planeta unido contra os esforços das forças das trevas que querem despedaçá-lo. Mas, voltando a Nikola Tesla, suas realizações vão desde o pioneirismo na utilização de corrente alternada até a experiência com transmissão sem fio de eletricidade pelo ar. E veja que a mente brilhante de Tesla nunca subestimou a teoria de que existem alienígenas. Mas é aí que, justamente com essa crença, que vem sua patente de 1905, conhecido como a arte de transmitir energia elétrica através do meio natural. Ele baseava sua crença de que a Terra era uma espécie de gerador elétrico que poderia fornecer um suprimento quase infinito de energia. E seu gerador elétrico tinha a forma de desenho de um triângulo e ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas Tesla estava trabalhando também em uma máquina capaz de enviar sinais a milhões de quilômetros da Terra. E ele compartilhou um incidente que simplesmente o aterrorizou. E ele disse, abre aspas, jamais esquecerei as primeiras sensações que experimentei quando me dei conta de que havia observado algo possivelmente de consequências incalculáveis para a humanidade. Senti como se estivesse presente no nascimento de um novo conhecimento ou na revelação de uma grande verdade. E mesmo agora, às vezes, consigo recordar vividamente o incidente e ver meu aparelho como se ele estivesse realmente diante de mim. Minhas primeiras observações me aterrorizaram positivamente, pois nelas havia algo misterioso, para não dizer sobrenatural, e eu ficava sozinho no meu laboratório à noite. Mas naquela época, a ideia de que essas perturbações eram sinais controlados de uma forma inteligente ainda não se apresentava a mim. Fecha aspas. E ele continuou dizendo que as mudanças do seu aparelho, ele notou que não eram rastreáveis. E veja que Tesla estava ciente dos distúrbios elétricos produzidos pelo Sol, pela aurora boreal e pelas correntes terrestres, mas elas não causavam esses sinais. E ele disse ainda, abre aspas, algum tempo depois surgiu-me na mente o pensamento de que as perturbações que eu observei poderiam ser devidas a um controle inteligente. Fecha aspas. Então, Tesla afirmou que teria encontrado uma maneira de iniciar uma comunicação interplanetária. E além disso, ele acrescentou, abre aspas, no atual estágio de progresso, não haveria nenhum obstáculo intransponível na construção de uma máquina capaz de transmitir uma mensagem a Marte. Nem haveria qualquer dificuldade em registrar os sinais que nos foram transmitidos pelos habitantes daquele planeta, se fossem eletricistas qualificados. Fecha aspas. E uma vez estabelecida a comunicação, mesmo na forma mais simples, como por uma mera troca de números, o progresso em direção a uma comunicação mais inteligível seria rápido. Mas ele não parou por aí. Ele explicou que a localização da pirâmide egípcia era responsável pelo poder. Então veja que Nikola Tesla construiu uma torre conhecida como Estação Experimental Tesla em Colorado Springs, chamada de a Torre Wardenclyffe ou Torre Tesla. E ela ficava localizada na costa leste dos Estados Unidos e buscava aproveitar as vantagens do campo de energia da Terra. Perceba que esses locais foram escolhidos de acordo com as leis de onde foram construídas as pirâmides de Gizé.
relacionados à relação entre a órbita elíptica do planeta e o Equador. E esse projeto foi planejado para a transmissão de energia sem fio. O interessante é que ele usou a ideia das pirâmides para isso. Então, podemos concluir que as pirâmides eram muito mais do que simples túmulos para faraós. Aliás, nunca foram encontrados faraós lá dentro, e muitos acreditam que os antigos egípcios possuíam a eletricidade. No século XX, os cientistas não conseguiram encontrar nenhum vestígio de fuligem nos tetos e paredes das antigas tumbas egípcias. E isso levou à conclusão de que uma fonte diferente de luz foi usada para criar as pinturas e murais enigmáticos em vez de lâmpadas a óleo. De acordo com Tesla, as pirâmides serviam a um propósito maior do que apenas uma escultura gigante de pedra. E ao longo de sua vida ele investigou as pirâmides e descobriu algumas coisas atraentes sobre elas. E ele se perguntou se não seriam transmissores gigantes de energia. Um pensamento que coincidiu com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele delineou projetos para uma série de geradores em todo o mundo que explorariam a ionosfera para o recolhimento de energia. E veja, ele viu o próprio planeta Terra, com seus dois polos, como um gigantesco gerador elétrico de energia ilimitada. A magnífica torre Wardenclyffe de Tesla era um sistema que gerava íons negativos e foram capazes de transmiti-los sem necessidade de cabos elétricos. Entenda que era uma energia totalmente gratuita e sem fio, que alimentava outros componentes elétricos através de grandes distâncias. E outro aspecto de Tesla era a sua afeição pelos números. Ele era obcecado pelos números 3, 6 e 9, que ele acreditava serem a chave do universo. Ele teria declarado, abre aspas, se você soubesse a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo, fecha aspas. Alguns acreditam que as obsessões de Tesla com esses números estão ligadas à sua preferência por formas piramidais, além da crença de que havia algumas leis e proporções matemáticas fundamentais que fazem parte de uma linguagem matemática universal. Inclusive, o caso das antigas pirâmides da Bósnia é um exemplo que apoia essa ideia de que as pirâmides poderiam ser um gerador de energia para algum trabalho desconhecido. E o Dr. Semir Osmanagic, um empresário e autor conhecido por promover seu projeto arqueológico na Bósnia, que descobriu o local lá na Bósnia, disse que, abre aspas, um fenômeno energético popularmente conhecido como ondas estacionárias de Tesla foi registrado no topo da pirâmide do Sol da Bósnia. Acredita-se que essas ondas viajem mais rápido que a velocidade da luz, sem perder potência ao passarem pelos corpos cósmicos. Isso possibilitaria o conceito de uma teia cósmica ou internet cósmica e de comunicação interplanetária quase instantânea no universo. Olha, eu avisei que tudo isso que eu falaria seria muito louco e disruptivo, mas agora eu vou acabar de quebrar os paradigmas. Eu não sou vidente nem profeta, mas as notícias que eu tenho lido demonstram para mim claramente que estamos em um momento único do planeta Terra. Estamos em um momento de mudança social, econômica, política e em breve científica, que culminará em uma ruptura dos padrões conhecidos. Veja que se as invenções de Tesla sobre energia livre e internet livre viessem à tona agora, seria uma coisa incrível e que mudaria o nosso mundo. Faria inclusive as pessoas pensarem no motivo que tudo isso foi escondido de nós e quem fez isso com o mundo. Mas não bastasse tudo isso, os mesmos que esconderam tudo isso de nós estão conduzindo o mundo a um colapso que ficará mais aparente em breve. E não é uma questão de se, e sim uma questão de quando isso tudo ocorrerá. Mas os fatos que estão sendo apresentados mostram que isso será muito breve e provavelmente começará ainda este ano. Sejam os eventos ligados à transição e ascensão planetária ou ainda ações do próprio planeta ou conflitos por todo o mundo, vai ter mudança forte e definitiva em breve. Então, aceitar essas possibilidades é expandir a nossa consciência. Isso leva a um ponto ainda mais importante. Independente do que ocorrerá no mundo, teremos que estar centrados em nós mesmos, pois será a experiência que necessitamos para a nossa evolução. E não é para temer o que ocorrerá, mas para nos conscientizarmos que precisamos nos preparar internamente.
nos voltando para nós e para o aproveitamento que teremos com toda essa experiência que o mundo está nos proporcionando para evoluirmos. E só alcançaremos a paz dentro de nós se focarmos no entendimento de que somos fractais do Criador primordial e estamos aqui pela experiência dessa vida. Não temos para onde fugir fisicamente fora, só dentro de nós mesmos. Por isso, prepare sua mente e conscientize-se de sua divindade. E acredite que cada um de nós estará no lugar certo, na hora certa, quando os acontecimentos se apresentarem. Lembre-se sempre que o melhor sempre acontece, mesmo que não entendamos na hora que ocorrer. Um grande abraço, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.